Só abrir o microfone, tá, pessoal? Qualquer um aí que tiver dúvida, só abrir o microfone e pedir para voltar a explicação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só parar a aula no momento que você achar pertinente. Não preocupa no que eu estiver falando. Abra o microfone e faça voltar. Não deixa passar demais não, porque senão atrapalha ainda mais o seu entendimento. Tá certo? Então vamos lá. Ou digita a pergunta ou abre o microfone, você escolhe, tá? Então, vamos começar aí a entender o que é fisiologia, né? Eu fiz um esqueminha aqui para ver se facilita o seu entendimento e de qualquer forma eu deixei escrito, né, o que é fisiologia, tá? Então, fisiologia vem da combinação aí de duas palavras, né, de raízes grega e latina, que physis e logia, né? O logia vem de logos, que significa estudo. Então, toda vez que você vê logos ou logia, né, significa estudo. Então, você tem biologia, que é o estudo da parte biológica, né? E assim vai, tá? Filosofia, né? E assim vai. Todos esses prefixos e sufixos têm esses conceitos, né? E physis significa funcionamento ou natureza, né? Ou funcionamento natural. E a fisiologia é isso, então, né? O estudo do funcionamento, né? Funcionamento natural das coisas. Eu tenho fisiologia vegetal, que não é o que a gente vai estudar, mas existe a fisiologia vegetal, né, que faz o estudo do funcionamento dos vegetais. Nossa, como assim, Borginho? Funcionamento dos vegetais? Exato. Como é a semente, como a semente deve ser plantada na terra, como ela deve ser coberta, quanto tempo de irrigação, quanto tempo de germinação, quanto tempo de crescimento. Aquela planta cresceu, ela vai crescer ao sol, ela vai crescer no sombreado, no sombreiro, ou ela vai crescer dentro de uma estufa, né? Então, como que vai ser o crescimento dessa planta? E isso afeta a planta, né? Afeta o funcionamento dela e, consequentemente, afeta o que ela vai destinar, né? Se é uma alimentação, por exemplo, ela vai ser diferente, ela vai ter um gosto, um sabor diferente, né? Ah, alguns aí sabem que eu fumo um charutinho de vez em quando, né? Então, a planta do tabaco tem umas plantas que são crescidas ao sol, tem outras que são crescidas debaixo no sombreiro. Então, o cara lá, o agricultor, ele já planta o tabaco ou no sol ou no sombreiro, porque ele quer um sabor X ou um sabor Y do tabaco. E assim vai para a alimentação também. Tá? A planta cresce mais ou cresce menos, cresce mais rápido ou cresce mais lenta, tudo determina, né, o funcionamento da planta. Mas nós não vamos estudar fisiologia vegetal, nós vamos estudar a fisiologia animal, né, que é outra fisiologia que tem, funcionamento natural dos animais. Mas nós não vamos estudar de qualquer animal, não. Né? Nós vamos estudar do ser humano, que é diferente de um outro animal. Né? Então, o bovino, por exemplo, tem 4 câmeras no estômago dele, vamos falar assim, né? A parte digestiva do sistema digestório do animal, né? O rumen, o maso, o abomaso e a pança. E funciona diferente para o ruminante, para o animal bovino, para o equino, para uma ave, para um felino, um canino, né? As coisas funcionam diferentes, diferente do ser humano. Então, a nossa fisiologia aqui vai ser o funcionamento natural do ser humano, né? E esse funcionamento natural, ele tem algumas características, tá? Eu tenho um funcionamento físico, eu tenho um funcionamento elétrico, eu tenho um funcionamento químico que interferem no funcionamento daquele organismo, tá? A gente vai ver esses aspectos. Então, em algum momento eu vou falar para você da parte física, em algum momento eu vou falar para você da parte elétrica, em outros momentos da parte química e assim vai.
E esses 3 aspectos também interferem no funcionamento, né? Eles funcionam assim e eles interferem no funcionamento, né? Por exemplo, se o Borginho tiver uma parada cardíaca aqui agora, né? Eu praticamente vou morrer, né? Porque a mulher tá criando 2 meninos ali na sala. Não vai nem ver que o Borginho caiu no chão, né? Tá nem aí com o Borginho. Então, se eu tiver uma parada cardíaca aqui e você vê que eu tive uma parada cardíaca, você vai ligar para o SAMU, né? Você vai falar, o Borginho tá passando mal, ó, teve uma parada cardíaca. A hora que o SAMU chegar aqui, o cara tem 3 procedimentos para fazer para reanimar o Borginho, né? Vocês passaram ou vão passar pela disciplina de socorros de urgência, que o professor Neidson está trabalhando muito bem, né? Junto com o professor Ney. O que foi, filho? Comer. Vai lá comer, tá? Papai tá dando aula, tá bom? Comi tudo o ovinho. Você comeu todo o ovinho? É. Então vai lá comer o arroz e o feijão, pra você ficar forte. Seu cabelo não cair igual o papai, tá? Eu não quero. Deixa o papai trabalhar aqui, tá bom? Depois o papai vai brincar com você. Eu não vou brincar, eu vou comer. Então fecha a porta, por favor, e vai lá papar tudo, tá? Já papei. Então tá. A esposa tá pondo o neném pra dormir e ele tá comendo sozinho. É complicado. Bom, eu já morri, né? Já não deu tempo mais de você fazer o atendimento aqui. Bom, a hora que o cara chegar aqui para fazer a reanimação, ele vai fazer uma massagem cardíaca, né? Vai fazer uma massagem cardíaca. Ele vai dar um estímulo físico para tentar fazer o meu coração funcionar de novo. Fisiologia. Fisiologia. Para fazer o meu coração funcionar naturalmente, ele vai fazer um estímulo físico. Não funcionou o estímulo físico. Ele tem uma outra opção. Ele vai ligar um desfibrilador, que o meu coração fibrilou. Aí ele vai desfibrilar para o coração voltar a funcionar. Depois eu vou mostrar o princípio de usar contração muscular, vocês vão entender isso. Então ele vai lá e liga o desfibrilador. Afasta. Dá um choque. Dá uma descarga elétrica, os músculos contraem, o coração contrai e tenta relaxar de novo. Então ele dá um estímulo elétrico, né? Não funcionou, ele aumenta a voltagem. Ele tem um limite que ele pode seguir de aumento de voltagem do desfibrilador. Não funcionou, tem uma última opção, que é aplicar uma injeção de adrenalina no meu coração. Isso aí é raros os casos para isso acontecer, mas ele vai lá, pega uma agulhona desse tamanho com a seringa cheia de adrenalina e joga adrenalina direto do coração do bichinho, né? E aí ele pode viver ou pode continuar morto. E aí, se não resolveu a adrenalina, só lê o horário da morte e registra, né? Porque não tem outra coisa que pode ser feita. Se eu pensar em treinamento, eu também tenho interferências disso, né? Então, eu falei da fisiologia do repouso, né? Em repouso. Pensando na fisiologia do exercício, a gente também tem essas questões, tá? Física, elétrica e química, né? Se eu pegar e colocar você na esteira e colocar a esteira a 5 km por hora, eu estou te dando estímulo físico, né? Se eu inclinar a esteira em 10%, em 15%, e você vai agora subir uma ladeira, é um estímulo físico que eu estou te dando. Eu aumentei, era assim, agora é assim. Então, aumentei o estímulo físico, né? Um peso que eu coloco numa máquina de leg press, num supino, numa puxada, numa remada, qualquer peso que eu adiciono, com elástico, corrente, peso, kettlebell, carga, paraquedas, pneu para você arrastar, trenó para você puxar, qualquer resistência que eu colocar no seu treinamento, né, vai ser um estímulo físico, né? Estímulo elétrico, algumas academias estão começando a trabalhar com isso, né? Não é muito a nossa área, mas fisioterapia trabalha muito com estímulo elétrico, tá? TENS, eles usam aparelhinho de TENS, micro-ondas, ondas curtas, estimulação russa, né? Então eles colocam o aparelhinho lá e o aparelhinho fica dando estímulo elétrico ali, né? Aqueles cintos de fazer abdominal, né? Então, se eu comprar um daqueles cintos, eles belt, shape shaper, eu coloco ele aqui, ele fica dando estímulo no meu músculo abdômen. Depois que terminar uma série de Netflix com esse estímulo no meu abdômen, eu tô com o abdômen trincado, sarado, igual o garotinho da propaganda. Óbvio que não, né?
mas eu posso fazer isso. Né? Para um sedentário, que nem o Borginho está agora, desde o início da quarentena sem treinar, se eu usar um cinto daquele, meu abdômen vai ficar melhor. Né? Meu abdômen vai contrair mais, vai adquirir uma tonicidade maior. Mas se eu treinar na academia por 2 semanas, é o mesmo resultado daquele cinto por 2 meses, 3 meses. Algumas academias têm um macacão, né? O pessoal está vestindo um macacão agora, e esse macacão vai dando estímulo nos músculos e o cara vai fazendo alguns exercícios. Em vez de ficar 1 hora na academia, o cara fica 20 minutos sofrendo estímulos elétricos e fazendo um movimento ou outro ali no treinamento dele. Ele está mexendo com a fisiologia do aluno. É a melhor das opções? Não. Mas funciona. Até certo ponto. Vai chegar um ponto que aquele estímulo lá não pode ser aumentado e não vai surtir mais efeito. Né? Porque não pode aumentar a carga elétrica, então. E químico, né? Um estímulo químico. Nós da educação física não vamos mexer com esse estímulo químico, mas ele pode ser organizado, né? Por um nutricionista, por um endócrino, né? Por exemplo, um nutricionista pode me oferecer um estímulo químico para melhorar a minha fisiologia. Eu estou engordando e ela pode quimicamente mexer com a minha fisiologia. Ela fala para eu tomar um café com canela, com óleo de coco, com pimenta cayenne, por exemplo. Né? Teoricamente, todas essas substâncias são estimulantes. Pimenta, cafeína, canela, são substâncias que vão excitar o meu sistema nervoso. São substâncias químicas que o meu intestino vai absorver, jogar no sangue, o sangue vai chegar no cérebro, e o cérebro vai ficar ligadão. Né? Um Red Bull, um energético, ele tem taurina e cafeína, que são substâncias estimulantes no meu sistema nervoso central. Então eu vou ficar ligado. Energia, não. Ligado só. Só ligadão. Né? Uma alimentação no horário adequado, né? Um ômega 3 no horário adequado, um carboidrato no horário adequado, ele interfere na minha fisiologia. Então eu vou treinar agora, 10 horas da noite. Então meu nutricionista vai passar para que eu coma alguma fonte de carboidrato 30 minutos, 45 minutos antes do meu treino. Para a hora que eu chegar no treino, meu sangue está lotado de glicose. Química, bioquímica, carboidrato, proteína, gordura, íons, sódio, potássio, cloro, magnésio, zinco. Então essas substâncias que eu absorvo dos meus nutrientes, né, dos meus alimentos, essas substâncias químicas interferem no funcionamento natural do meu organismo. Né? Em repouso ou em exercício, tanto faz. Tá bom? E nós vamos estudar aqui, à medida que for acontecendo a aula, nós vamos estudar isso, né? Como que o nosso corpo funciona em repouso e em exercício. Repouso e exercício. E a transição funciona em repouso de um jeito. Comecei o exercício, como que ele faz a transição? Como que ele se comporta durante o treino? E como que ele faz a transição para o repouso de novo? Então, vou te mostrar 4 pontos. Né? No repouso, a transição do repouso para o exercício, durante o exercício e a transição do exercício para o repouso. Como que o nosso corpo funciona dentro desses aspectos. Em repouso é de um jeito. Durante um exercício contínuo é de outro jeito. Durante um exercício intervalado é de outro jeito. Durante um exercício progressivo é de outro jeito. Então, contínuo tem estabilidade. O intervalado, eu tenho uma estabilidade, mas ela é oscilante. O progressivo é de outro jeito. O prolongado, que são horas de treino, é de outro jeito. Então, você tem alterações nesse sentido. Tá? Dúvidas nesse conceito, pessoal? Deixei o texto aí para vocês, tá?
Deixei aí. A preocupação da fisiologia humana, então, é com as características do nosso corpo. Quais os mecanismos específicos do nosso corpo que fazem com que nós sejamos, então, seres vivos, né? A fisiologia ela tem essa função, tentar explicar quais são os fatores químicos, físicos, elétricos, que são responsáveis pela origem do indivíduo, pelo desenvolvimento do indivíduo e pela progressão da nossa vida, né? O que acontece à medida que a gente envelhece? Por que envelhecemos? E a medicina busca isso hoje, né? Retardar o processo de envelhecimento, para que a sua progressão de vida possa ser mais... Então, a medicina tenta fazer isso, né? Tenta retardar, diminuir a forma como que o corpo funciona, desacelerar o funcionamento celular, para que você possa viver por mais tempo, né? A medicina, a estética, a nutrição e a educação física. 4 áreas de um futuro gigantesco na sociedade, né? A educação física é a profissão do futuro, junto com a nutrição. As coisas estão só piorando do ponto de vista alimentar. Como se alimentar bem para retardar o processo de envelhecimento e manter saúde ou melhorar saúde, né? Como treinar para aumentar o sistema imunológico? Essa pandemia aí ó, foi assim, um ponto claríssimo para mostrar isso para a gente, sabe? A importância do treinamento para a fisiologia, para a imunidade e a alimentação. O que comer para aumentar o sistema imunológico? O pessoal ficou preocupadíssimo com isso. E vai ser uma constante de agora para frente, tá? Principalmente se não encontrarem vacina para a Covid-19. Aí é que o trem vai ficar feio. Então, nós temos um papel importantíssimo nesse processo. Mas, para entender isso tudo e ajudar a população, eu tenho que entender um negocinho chamado célula. Célula. Tá bom? Então, você teve aulas de biologia celular já, não teve? Bases biológicas? Lá o professor falou o que é uma célula eucarionte, procarionte. Indivíduos unicelulares, pluricelulares. Falou o que é uma célula, que ela tem uma membrana celular, né? Falou não, Ana Paula? Não entendi essa barrinha invertida. Desculpa, eu não sou do meio tecnológico, Ana Paula. Essa barrinha invertida aí eu não entendi. Explique melhor. Ah, digitou errado. Tá. Você está me enganando. Pois é. Aí ele falou da membrana citoplasmática. Falou que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Falou que dentro da célula tem um líquido chamado citoplasma. Falou que dentro do citoplasma, dentro da célula, tem organelas. Núcleo com nucleolo, onde é armazenado o material genético daquela célula. DNA, onde ocorre síntese de ribossomos. E esses ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. Falou que tem uma outra organela chamada retículo endoplasmático, que armazena cálcio, é responsável pela ativação celular. Falou da mitocôndria, que é formada por uma dupla membrana, que é a usina energética da célula, onde ocorre a maior produção de ATPs da célula.
Falou para você dos microtúbulos, dos lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular. Falou para você do citoplasma, que é constituído basicamente por água, por nutrientes, onde eu tenho muita proteína, muita glicose, muito carboidrato, gordura também. Falou para você que é lá que ocorre o ciclo de Krebs, né? Que ocorre a produção de uma grande quantidade de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula de alta concentração de energia. Por isso que você teve essa aula primeiro, que é do Borginho, porque você tem que entender a célula para você entender o organismo. Não adianta você querer entender o Borginho se você não sabe qual é a célula do meu sistema nervoso, qual é a célula do meu sistema muscular, qual é a célula do meu sistema ósseo e qual a função de cada uma dessas células no nosso corpo. Né? Porque uma célula, quando ela junta com outra célula, que junta com outras células, ela forma um tecido. Por exemplo, um osteócito junta com outro osteócito, junta com outro osteócito e forma o tecido ósseo. Esse tecido ósseo, à medida que o meu corpo está sendo formado lá na barriga da minha mãe, recebe estímulos elétricos e químicos. E esses estímulos fazem com que esse tecido adquira uma forma. E aí, esse tecido se transforma em um órgão. Por exemplo, fêmur, patela, tíbia, fíbula, húmero, rádio, ulna, costelas, escápula, clavícula, maxila, mandíbula. Cada osso que eu tenho no meu corpo é um órgão formado por tecido ósseo que tem lá osteócito, osteoblasto, osteoclasto. Tem várias células que formam tecido e que formam um órgão. Escápula. Quando eu junto escápula, clavícula, costelas, coluna vertebral, húmero, rádio, ulna, forma o sistema esquelético. Todos esses órgãos unidos e organizados formam um sistema. Aí quando eu pego o sistema esquelético, quando eu pego o sistema articular, quando eu pego o sistema muscular e junto eles, eu vou formar um aparelho. Foi o meu aparelho locomotor. Né? Quando eu formo lá o meu sistema respiratório com o meu sistema cardíaco, eu tenho o meu sistema eu tenho um aparelho cardiorrespiratório. Quando eu pego o meu sistema endócrino com hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenal, testículo, ovário, eu tenho o meu sistema endócrino. Quando o meu sistema endócrino junta com o meu sistema nervoso, eu tenho um aparelho neuroendócrino. E assim vai. Aí eu pego o aparelho locomotor, cardiorrespiratório, neuroendócrino, junto todos os aparelhos e formo então esse indivíduo que está aí, né? Nesse desenho. Eu formo um organismo, eu formo um corpo, eu formo um indivíduo. Tá bom? Então, como é que funciona o indivíduo? Eu tenho que saber analisar os aparelhos. Qual sistema que está tendo alguma falha, qual órgão que está falhando, para identificar por que aquele tecido está falhando e saber o que está acontecendo naquela célula. Ou o inverso. Está acontecendo X na célula, por isso o tecido não está bem, o órgão falha, o sistema não funciona e, consequentemente, o aparelho interfere no funcionamento do organismo. E assim vai, né? É assim que funciona. Por exemplo, eu não estou com... Meu pâncreas não está produzindo insulina. E aí a minha célula muscular não absorve glicose. E aí eu estou com glicose demais no meu sangue. Então, estou com glicose demais no meu sangue porque ela não é absorvida pelos tecidos. Ela não é absorvida pelos tecidos porque tem pouca insulina no meu sangue. Tem pouca insulina no meu sangue porque o pâncreas não está produzindo insulina.
O pâncreas é um órgão formado por um tecido pancreático. Esse tecido pancreático é formado por células, as ilhotas de Lehninger, células alfa e beta das ilhotas de Lehninger. E quando as ilhotas de Lehninger, células alfa, deixam de produzir, deixam de trabalhar adequadamente, não produzem insulina corretamente. Consequentemente, o pâncreas não manda para o meu sistema endócrino, e o aparelho neuroendócrino não capta a quantidade de insulina suficiente no meu sangue. Aí fica cheio de glicose no meu sangue. É assim que funciona, né? Então eu tenho que saber qual é a célula que está falhando. Algumas vezes eu consigo interferir nisso, né? Então, se eu pego um indivíduo que está aí com o pâncreas falhando na produção, um diabetes do tipo 2, eu consigo fazer com treinamento, eu consigo fazer com que, treinando, esse indivíduo tenha maior mobilização de glicose para dentro da célula via a MPK, que é uma enzima monofosfato quinase. Aí tem um ciclo todo bonito que é organizado dentro da bioquímica, que mostra como fazer para que o GLUT4, que é uma proteína transportadora, aumente a sua expressão e facilite a inserção da glicose para dentro do tecido. Via GLUT4, MPK GLUT4. Então eu consigo, com treinamento, fazer isso. Qual treinamento, Borginho? Não tem jeito de decorar, não. Você tem que entender o indivíduo para saber se aquele treinamento X vai aumentar a GLUT4 e fazer com que a glicose passe para dentro da célula. Para quem não quer entender o indivíduo, decora. Faz exercício aeróbico de baixa intensidade e aí você consegue fazer isso. Aí vem um outro babaca lá na internet e fala que exercício de caminhada no parque não resolve nada, é perda de tempo. Fazer 30 minutos de esteira é perda de tempo com seu aluno. Não seja mercenário. Faça um HIIT que ele tem mais resultado. Aí você pega um aluno seu, você decora isso, para quem não estuda, decora uma bobagem dessa, aí chega lá na academia, o aluno fala para você, não, eu tenho diabetes tipo 2, está controlado, tomo medicamento, eu tomo antidiabético, eu tomo tal, tal, tal. Aí você fala, não, beleza, vem aqui fazer um HIIT que a gente vai emagrecer. Aí você faz é ferrar com a vida do cara, porque você está fazendo o inverso do que deveria ser feito. Porque você decorou que um professor babaca falou lá na rede social que tem que ser assim, ou tem que ser assado. Que isso é melhor do que aquilo. Nossa senhora, eu já estou cansado desse negócio. Isso é melhor do que aquilo, pelo amor de Deus. Aí as pessoas que têm preguiça de estudar, de ler, aí pega aquele, engole e fala assim, isso é melhor que aquilo, e joga para todo mundo. Se fosse assim, meu amigo, até minha mãe que é dona de casa, e o picolezeiro que passa aqui na rua vendendo groselha todo dia, dava conta de ser personal trainer. Complicado, né? O negócio é muito mais complicado do que simplesmente isso é melhor do que aquilo. Tá? Cuidado com essas falácias dentro da nossa área, tá bom? Dúvidas nessa parte inicial, pessoal? Ou não estão concordando com o que eu estou falando, também pode abrir aí para. Eu não sou o dono da verdade. Vocês ainda estão conectados? Deve estar, né? Muito ruim eu não ver ninguém, cara. O desespero que dá. Bom, não tem dúvida. Tá aí, né, Marcos? Valeu, José Pedro. O William também tá aí. Entrou agora, mas tá aí. Tá tranquilo, Guilherme? Ô, trembão, ó. Achei que eu ia ter que fazer pergunta valendo ponto para ver alguma resposta. Beleza, então, Amanda, tá tranquilo? Facinho isso, né? É bacana, né? Existem coisas muito além do que a gente. Domingo agora, cara, 9 horas da noite, eu tava fazendo um curso. Um curso de coisa que eu já sei. Mas o cara falou 2 horas e ele falou uns 20 minutos, 30 minutos de coisas que eu não sabia. É muito massa, né? Tem 20 anos que eu estudo periodização e domingo eu falei, eu vou assistir o curso desse cara, é de graça.
Aí domingo, 9 horas até às 11 horas da noite, fiquei assistindo o cara falar, o professor Polito. Muito bom professor, muito bom mesmo. Dando curso de graça. Tem vários cursos de graça que ele dá na internet, ele e outros professores. Aí eu marquei alguns alunos lá, estava todo mundo lá nas salas que eu marquei. Foi um curso muito bom. 2 horas de um curso muito bom, muito bem feito, muito bem estruturado. Bacana. Domingão. Melhor do que assistir Fantástico. Foi muito legal. Muita coisa para a gente estudar ainda. Célula, pessoal. Não deixa de estudar, não, tá? Eu vou até terminar a aula antes do final dela, realmente, porque eu preciso que você dê uma revisada em células, tá? Mas eu vou te falar daqui a pouquinho. Então, cada célula que a gente tem no nosso corpo, ela foi feita para executar uma função determinada, ou algumas funções determinadas, tá? Então, elas são adaptadas a realizarem essas funções, tá bom? Por exemplo, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos no nosso sangue, elas são responsáveis por se conectar ao oxigênio, formando a oxihemoglobina, e transportar o oxigênio dos pulmões para os nossos tecidos. Então ela vai lá no meu pulmão, pega o oxigênio, se liga com o oxigênio e vai transportar pelo sangue esse oxigênio até chegar no meu músculo, no meu neurônio, no meu osso. Aí ela vai lá no meu músculo, deixa o oxigênio, pega o CO2, se liga no CO2, forma carboxihemoglobina e volta lá para o meu pulmão e joga o CO2 para dentro do meu pulmão. E aí eu pego e faço aqui, ó. Jogo o CO2 para fora. Puxo o oxigênio e a hemácia já pegou ele. E já me deixou o CO2. Solto o CO2, puxo o oxigênio, solto o CO2 e vou fazendo isso. Então, o tempo inteiro a hemácia está passando e deixando CO2 e pegando oxigênio. E fica fazendo esse trajeto. Então, ela tem uma função importantíssima, né? Transportar oxigênio e eliminar o CO2 dos nossos tecidos. 25 trilhões de hemácias nós temos no nosso corpo, de glóbulos vermelhos. Aproximadamente. Aproximadamente. 1/4 das nossas células. 1/4 de todas as nossas células são glóbulos vermelhos. Nós temos outros 75 trilhões de células. Neurônios, mais de 80 bilhões de neurônios. É muita célula, né? Microscópica, pequenininha, que a gente não consegue enxergar. Mas que junta uma com a outra e forma um tecido, que forma um órgão que tem funções extremamente importantes. Tá? São as células do nosso organismo. E estas células são ricas em líquido. A importância da gente estar bem hidratado, né? Principalmente nesse tempo que é seco. As nossas células precisam de água. Aproximadamente 56% do nosso corpo é formado por líquidos de um adulto. Né? Porque se eu pegar um embrião lá dentro do ovário, lá dentro, desculpa, do útero da mulher, um embrião em desenvolvimento, ele chega a ter 90% de água. Uma criança que nasce agora, ela tem 80% de água no corpo. Aí ela vai desidratando. Um adulto, 56% do corpo com água. Um idoso, até menos de 50% do corpo de água. Por isso que a pele do idoso é toda seca e rugada. Seca. Se você passar a mão assim, pegou você rasgar a pele do idoso. Né? Eu dou aula para idoso, né, de personal. Trabalho com emagrecimento, trabalho com qualidade de vida. Esse tipo de relógio aqui, por exemplo, eu não uso. Né? Não uso relógio, nem de plástico igual esse aqui, nem isso eu uso para dar aula para o idoso. Porque se eu tiver que pegar no braço dele para evitar uma queda, e esse relógio raspar esse metalzinho ou o próprio plástico no braço do idoso, rasga, sangra e fica ali ó, dias sangrando. Então não uso anel, eu tiro aliança quando eu vou dar aula, eu tiro relógio, não uso anel, não uso pulseira, nem pulseirinha de cordãozinho, nem nada. Porque se eu tiver que pegar no corpo do idoso, quanto mais firme eu pegar,
Quanto menos coisas tiver para esfolar, melhor, menos lesões. Né? Então, eu vou usar um equipamento com o idoso, eu dou aula muito de treinamento funcional, né? Muitos anos, desde 2002, desde 2004 eu estudo treinamento funcional. Desde 2008 eu dou aula de treinamento funcional. Específico, só treinamento funcional. Musculação, mas dou aula de treinamento funcional para idoso. Então eu tenho que tomar cuidado com o equipamento. Não posso pôr elástico no corpo dele. Se eu puser um elástico, aqueles mega band, aqueles mini band, o elástico fica pressionando o corpo dele assim, vai puxando a pele, até rasga. Eu já fiz isso, já machuquei idoso. Rasga a pele dele, de tão desidratado que ele está. Pouco líquido corporal. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então um adulto tem aí de 50% a 60% de líquido no corpo. Tá? Desses 56%, né, aí eu tenho 3 locais de água no corpo, de líquido no corpo. Tá? Então o líquido intracelular e o líquido extracelular. No líquido extracelular eu tenho 2 compartimentos. Eu pus um desenho aqui para facilitar o seu entendimento. Daqui a pouco aparece o desenho para você, porque demora um pouquinho o celular a projetar aí. Mas desses 2 líquidos, intracelular e extracelular, tá? Deixa eu riscar aqui para você ir vendo também. Esses 2 aqui, ó, todos esses aqui são líquidos extracelulares, tá? Líquido extracelular, esses 2 aí. Líquido intersticial e líquido plasmático. O plasma e o líquido intersticial são líquidos extracelulares. E o citoplasma é o líquido intracelular. Então são 2 líquidos, intracelular e extracelular. 3 compartimentos, tá bom? Então você tem aqui embaixo, ó. Você tem aqui embaixo uma célula, neste ponto aqui, seu líquido intracelular, seu citoplasma. Aqui você tem outra célula, outro líquido intracelular. E aqui você tem um espaço entre as células, entre os tecidos. Tá bom? Esse espaço entre os tecidos, interstício, tissue. Tissue significa tecido. Interstício, interstissue, líquido entre os tecidos. Então aqui eu tenho um líquido. 30% dos líquidos corporais, daqueles 56%, 30% está aqui, ó, entre uma célula e outra. Tá? 8% está aqui, ó, no plasma sanguíneo. Circulando junto ao meu sangue. E 62% daqueles 56%, 62% daquele líquido todo está aqui dentro das células. Tá certo? Então, esse é o líquido intracelular e extracelular. Tá bom? 3 compartimentos. 2 tipos de líquido. Perguntinha que eu fiz hoje para a prova, tá? A prova de vocês tem essa pergunta lá. Se a prova for online, vai ser verdadeiro ou falso, ou ABCDE, para você marcar alternativa falsa ou alternativa verdadeira. Né? Ou tem uma perguntinha que eu faço bastante em prova, eu coloco uma frase, coloco um porquê, coloco uma segunda frase. Então eu coloco lá, existem 2 compartimentos de líquidos no nosso corpo, que são, segunda frase, líquido intracelular e líquido plasmático. Aí vem as respostas. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. As 2 são verdadeiras. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa.
A primeira é verdadeira, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira? Eu vou mandar essas perguntas para vocês estudarem. Calma. Tá bom? Eu vou mandar ela para vocês estudarem. Provas anteriores de fisiologia humana e fisiologia do exercício. Vou mandar um monte de provas para vocês estudarem. Calma. E Amanda, eu vou colocar a mesma questão na sua prova. E Amanda, tem gente que vai errar. Você acredita? Não é de rir, não, é de chorar. Não, Amanda, a mesma. A mesma. Eu vou te mandar o link de onde estão as minhas provas antigas. Você vai pegar a prova de 2016, a de 2017, a de 2018, a de 2019, você vai falar assim, é a mesma questão. A mesma. E teve gente que errou. Tô brincando, não. Tô brincando, não. Eu tô falando sério. Eu não sei se o aluno não estuda, não presta atenção, acha que eu tô falando que não é verdade. Mas é desse jeito. Pode perguntar aos meninos que estão mais para frente aí, tá? Se vocês tiverem contato aí com os meninos do quinto período, sexto período, pode perguntar. As provas do Borginho de fisiologia é assim mesmo, bota a mesma questão. A mesma questão. Vou te mostrar, vou te mandar o link depois. Espera. Você vai baixar a prova, tem lá a data da prova lá. 2018, 2019, 2020. 2020 não, ela foi online, tá? Ela foi online. Mas as outras estão lá, tá bom? Você vai ver as perguntas. Então é isso que vai cair na prova, tá? Aí a Ana Paula tá aí, ó. Ana Paula, não tô lembrando quem é você. Cadê? Ana Paula, deixa eu ver se eu ouço aqui. Ah, Ana Paula Barbosa, lembro demais. Lembrei. Não é verdade, Ana Paula? Todas as matérias eu repito questões. Tá vendo aí, Amanda? Não tô brincando. Não tô brincando. Você vai ver as provas depois. E a Ana Paula tá aí de testemunha. Já fez matéria comigo. E é verdade. Com o senhor, Amanda? Ô, senhor, que bom, que bom. O senhor tá no céu, criatura. Só vou fazer 42 anos. Pessoal, em relação aos compartimentos líquidos aí, tudo certo? Dúvidas? Perdão é pro senhor também. Viu, senhor? Dá um castiguinho para ela. Deixa ela de quarentena por mais tempo. Alguma coisa? Alguma dúvida? Pode continuar? Pessoal, a gente tem esses líquidos e principalmente o plasma sanguíneo, que é só 8% de todos esses líquidos, só 8%, mas o plasma ele é importantíssimo junto com o meu sangue completo, com os elementos figurados, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, as hemácias, as plaquetas, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, tudo isso junto. Eu vou falar isso na semana que vem. O que é o sangue? O que tem dentro do sangue? Quantos por cento tem cada coisa? Apesar de o sangue, a maior parte dele é plasma, mas 8% só do nosso corpo e é importantíssimo para manter o nosso organismo em condições estáveis, constantes, ou até mesmo estáticas, sem mover, estático, paradinho. Quando isso acontece, quando os meus líquidos extracelulares, plasma e líquido intersticial, quando plasma e líquido intersticial estão constantes ou estáveis, sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, mas fica estável dentro de um parâmetro, meu corpo atingiu o que é chamado de homeostasia. Conceito importante. Anota aí, Amanda, que a homeostasia vai cair na sua prova. Tem uma questãozinha lá de homeostasia. Tá anotado, né?
Depois eu vou te falar qual é a questão ainda. Eu vou ler a questão para você depois. Você vai ter que assistir às aulas. Todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, eles trabalham buscando esse equilíbrio. Então eu não posso nem ter oxigênio de mais e nem ter oxigênio de menos. Tem que estar estável. Um pouco vai subindo, vai abaixando, vai subindo, vai abaixando, e aí eu fico equilibrado. Eu não posso ter água de mais e nem água de menos no meu corpo. Se eu tiver água de menos, eu estou desidratado, as minhas células não funcionam. Se eu tiver água de mais, eu posso até morrer afogado. Existem teorias que falam que se a gente beber 8 litros de água por dia, a gente morre afogado. Mas eu já tentei beber 8 litros de água por dia. Eu falei assim, vou suicidar. Fui lá e bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água, marcando quantos litros de água eu estava bebendo. Cara, eu não dei conta de beber 6 litros de água no dia. Não dei conta de beber 6 litros. E chegou um momento que, sabe quando você bebe tanta água assim que parece que você vai vomitar, você vomita água, assim, seu corpo não consegue absorver. Parece que você vai passar mal. Então tem que estar equilibrado, né? Tem que ter um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, então tem que ficar mantendo esse equilíbrio. CO2 demais faz fazer mal, CO2 de menos também não tem função. Então tem que manter essa homeostasia, esse equilíbrio. Temperatura. Se minha temperatura chegar em 34 graus, eu vou passar mal. Se chegar em 39, 40 graus, eu vou passar mal. Então, minha temperatura tem que estar oscilando ali para mais ou para menos e manter uma certa estabilidade de 37 graus Celsius. Né? A minha temperatura interna, do meu núcleo do corpo, 37 graus Celsius. Temperatura externa, 36,5, 36, tá? Mas a temperatura interna, 37 graus Celsius. Ela é 1 grau Celsius normalmente a mais do que a temperatura externa. Então, se eu tiver com 40 graus de temperatura, eu estou passando mal. Se tiver com 33, eu vou morrer de hipotermia. Ou eu morro de hipertermia ou morro de hipotermia. Para cima ou para baixo. Então, tem que estar em equilíbrio. A homeotermia contribui para a homeostasia. O equilíbrio de oxigênio contribui para a homeostasia, o equilíbrio de água também. Se eu tiver glicose demais no meu sangue, vou passar mal. Não posso ter glicose demais, também não posso ter glicose de menos. Tem que estar equilibrado. Proteína demais também vai fazer mal. Proteína de menos também não vai ter função na minha célula. Entendeu o conceito de homeostasia? Todos os órgãos, todos os tecidos do nosso corpo têm alguma função, ou desempenham alguma função para tentar manter este equilíbrio interno. Equilíbrio do meu líquido extracelular, equilíbrio do líquido intersticial e equilíbrio do meu líquido plasmático. Tá bom? Meio interno é a soma do líquido intersticial com o líquido plasmático, tá? Do líquido extracelular. O líquido intracelular, o citoplasma, não faz parte do meio interno, tá bom? E assim vai. Homeostasia, equilíbrio do meio interno. Condições estáticas ou constantes do meio interno, tá bom? E aí, deixei no slide o que eu acabei de te explicar. Né? Tem 2 etapas para que isso aconteça. O movimento do sangue pelo sistema circulatório, pega, leva, tira, pega, leva, tira, leva o que é bom, tira o que não presta, leva o que é bom, tira o que não presta, e assim vai. Ou leva o que é bom, tira o exudato celular. Leva glicose, tira ácido lático. Leva glicose, tira ácido lático. Assim vai. Não que o ácido lático seja ruim, muito pelo contrário, ele é importantíssimo e é muito bom para o nosso organismo. A gente vai falar dele mais para frente. Tá bom? Isso aí. E de onde vem, né? Essas coisas para manter o nosso corpo estável, né? Sistema respiratório, onde eu pego o oxigênio e elimino o CO2. Né? Sistema digestório,
onde eu pego o carboidrato lá no meu intestino, eu pego proteína no meu intestino, eu pego água, eu pego os minerais, os íons, né? Cálcio, fósforo, potássio, água, meu sistema digestório e o músculo esquelético, né? Sem o músculo esquelético a gente não conseguiria nada disso, né? Porque é o meu aparelho locomotor que vai lá, pega aquele alimento, aquele nutriente e leva à boca. Pega aquele outro e leva à boca. Então, o músculo esquelético é importantíssimo para isso, né? Se eu não tiver os braços, eu tenho que usar as. Se eu não tiver os braços e as mãos, eu tenho que usar as pernas e os pés para jogar a comida dentro da minha boca, para me alimentar, né? E assim vai. Ou eu tenho que abaixar e comer com a cabeça, com o pescoço, com a coluna, né? Esqueci o nome do carinha agora, que ele não tem os braços e pernas, ganha dinheiro e faz de tudo. Tem até livro escrito. Surfa, tem de telefone, ele só tem uns toquinhos de mão assim, uns toquinhos de perna, esqueci o nome dele. Famoso, né? Tô com o nome de um outro cara aqui não. Depois eu lembro, falo para vocês. Tem um livro dele bom até. E o fígado, né? O baço, os rins, né? Que executam funções aí metabólicas, tá? De auxílio de metabolismo, né? Metabolismo é o conjunto de reações químicas ou bioquímicas que acontecem no nosso organismo, tá? Então, metabolismo é isso. Metabolismo é o conjunto, a somatória de todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Isso é metabolismo. Reações endergônicas e exergônicas. Reações anabólicas e catabólicas. Acho que assim vai ficar melhor para você, né? Esse nome vocês já devem ter escutado falar. Anabolismo e catabolismo. Então, o conjunto de reações anabólicas e catabólicas no nosso organismo é chamado de metabolismo. Tá bom? E o fígado é um dos mais importantes. Um dos mais importantes órgãos que fazem esse trabalho metabólico. Né? Tudo que você ingere, inala, injeta, tudo que você inala, ingere ou injeta, cai no sangue, de uma forma ou outra, vai parar no fígado, e o fígado que faz o processamento dessa substância antes de direcionar para o seu corpo, para um órgão-alvo. Né? E assim vai. Tá bom? Essa é a origem dos nutrientes. E aí, você remove, né, os produtos do metabolismo, né, para manter esse equilíbrio, para manter a homeostasia. As excretas, né, CO2, dióxido de carbono, creatinina, ácido lático, ureia, vai eliminando. Ou através das fezes, ou através da urina, ou através do suor, da respiração. E quem faz isso, quem regula isso tudo, é o sistema nervoso e o sistema endócrino, ou seja, o aparelho neuroendócrino. Sistema nervoso e o sistema endócrino, que é formado pelas glândulas endócrinas e os nossos hormônios, né, que vão fazer a regulação do nosso organismo. Tá? Por isso a gente precisa estar muito bem com o sistema nervoso, muito bem equilibrado, para que todas essas funções primariamente metabólicas possam acontecer com qualidade e o nosso corpo permanecer em equilíbrio. Tá? Porque senão a gente perde esse equilíbrio. Né? Então, uma depressão, por exemplo, ela pode afetar meu sistema endócrino. Uma depressão pode afetar meu sistema endócrino e abalar meu sistema nervoso como um todo. Meus hormônios excitatórios não vão ser liberados e eu vou ter hormônios depressores ainda mais liberados. E o meu corpo não vai funcionar como ele poderia funcionar. Então,
A gente precisa desse equilíbrio em todos os sentidos. Tá certo? Essa é a função. E aqui eu preciso que você estude um pouquinho de célula. Eu pego que você leia esse material que já está disponível para você lá na página do EAD. Eu te mostrei agora há pouco, vou voltar lá e mostrar de novo. Você pegue os slides, dê uma lida nisso, dê uma revisada nessa parte inicial, porque na próxima segunda-feira eu vou começar nesse ponto aqui, tá certo? O meu corpo sempre busca esse equilíbrio, né? Ele busca sempre essa homeostasia. As minhas células buscam sempre, né, ficar em repouso. A ação, ela é muito desgastante. Uma célula ficar em ação gasta muita energia. E o meu corpo não gosta de gastar energia, né? Ele gosta de economizar para quando for necessário. Então, ler um livro, né, é uma coisa que cansa o nosso cérebro, né? E isso gasta muita energia, muita glicose. E o meu corpo não quer gastar glicose, então ele vai te fazer de tudo, te dá uma dor de cabeça, ele te ativa o ouvido para você escutar a conversa do quarto do lado, do vizinho, né? O som da televisão, e aí vai. Para tirar a sua atenção daquilo que está promovendo gasto energético. Fazer exercício é a mesma coisa. Então, meu corpo ele busca constantemente permanecer em repouso. Todas as células do meu organismo, elas estão em repouso. Até que um estímulo nervoso atinja aquela célula e ela sofre, então, um processo chamado de despolarização. E quando isso acontece, eu estou dizendo para você que íons positivos e negativos mudam de organização. Então, em repouso, a minha célula ela está paradinha, sem entrar em ação, ela está negativamente carregada. Então, eu tenho uma carga elétrica na minha célula negativa. A minha célula é negativa e ela fica em repouso. Quando ela sofre um estímulo, ela entra em ação. E aí o interior dela vai ficar mais positivo. Então, do jeito que você está vendo aí, ó, nesse esqueminha que tem aqui, ó, né, o citosol, que é o interior da célula, né, está com mais carga negativa, tá, do que carga positiva. Então, por isso eu falo que a minha célula ela é negativa, em repouso. E no exterior, né, eu tenho mais carga positiva. Então, no exterior, a polaridade da minha célula é positiva. Todas as minhas células são assim, em repouso. Tá? No citosol, a concentração de potássio, que está com uma letra K, que eu coloquei para você, ó, ela é 30 vezes maior do que fora da célula. Tá bom? Então, dentro da minha célula, eu preciso, para que a minha célula fique em repouso, eu preciso de muito potássio. Muito mais potássio do que fica de fora da célula. Por isso você vê, por exemplo, dentro da educação física, né, dentro do esporte, tinha um atleta brasileiro, Gustavo Kirten, do tênis, o Guga do tênis. Não sei se alguns aí acompanharam o tênis na época do Guga, né, mas ele foi 3 vezes, se não me engano, campeão de Roland Garros, né, que é um dos torneios dos grandes slams mais disputados, mais belos dentro do processo todo, dos grandes slams que tem no ATP Tour, né. E o Guga, ele era um dos caras que, ao parar o jogo lá, um game ou um set, ele sentava na cadeirinha dele lá, tomava um isotônico e comia uma banana, né? Porque a banana ela é riquíssima em potássio. E para evitar a cãibra, ele comia banana, que é rica em potássio. Então, o que vai acontecer? A banana vai para o meu intestino digere aquela banana, pega o potássio, joga para o sangue, eu acabei de falar isso ali, o sangue, plasma, transporta este potássio até a célula muscular dele, que está precisando de potássio. E aí, automaticamente, ele está correndo para lá e para cá, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Ele começa a jogar a célula dele, encher a célula dele de potássio,
para que ela consiga se manter em repouso. Ou seja, para que ela consiga, para que aquela célula muscular, ela consiga relaxar. Porque caso contrário, ela vai ficar o quê? Contraída. Que é a cãibra. Então a cãibra é quando o músculo despolariza, entra em ação, contrai. Repolariza, volta ao repouso. Despolariza, contrai. Repolariza, volta ao repouso. Então, meu músculo fica fazendo isso o tempo inteiro. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Todas as nossas células fazem isso. Então, despolarizou um ponto, despolariza outro e repolariza. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza e vai fazendo esse processo todo. Tá? É assim que acontece. Então, o que o Guga fazia? Jogava um monte de potássio para dentro do corpo para fazer com que a célula dele, depois de contrair, se enchesse de potássio de novo e conseguisse voltar ao repouso, relaxar. Então, quando você tem uma cãibra, é isso que está acontecendo. As fibras musculares entraram em ação, contraíram e não voltaram para o repouso, continuaram contraídas. Aí você precisa esperar com que o seu sangue passe novamente pelaquela fibra muscular e leve nessa situação oxigênio, potássio, cálcio, para que ela possa então repolarizar e voltar a ficar negativa no seu interior. E o potássio é o íon que faz isso com maior facilidade de todos eles. Entenderam? Então eu tenho o que chamar de potencial de membrana de repouso. Né? A minha célula consegue se manter em repouso por conta desse processo. Entendeu o que é a cãibra? Aí o cara que não estuda acha que a cãibra é só porque está contraindo. Aí o que ele faz? Vai lá e puxa a perna do cara para esticar o músculo dele novamente. Sem potássio, isso não vai funcionar. Né? Então, se eu estiver tendo uma cãibra, eu tenho que dar água para o cara, eu tenho que dar potássio para ele, eu tenho que dar um isotônico para ele, eu tenho que esperar, fazer ele parar de contrair aquela musculatura. Não é esticar a musculatura. Porque eu tenho lá pontes de actina e miosina, actina e miosina, actina e miosina, actina e miosina. Elas estão travadas porque eu tive estímulo para isso. E eu preciso de ATP e potássio para ela voltar ao repouso, para ela desconectar e meu músculo voltar ao repouso. Se eu não tenho, ela vai continuar travada. Aí você pega e estica a musculatura do cara, você alonga ele, aí você faz isso aqui assim, ó, tá, se arrebenta as pontes cruzadas que foram constituídas naquele músculo. Talvez a lesão possa ser até pior. Existe uma discussão em cima disso. Tá? Agora, parar a contração de acontecer, parar a cãibra de acontecer, isso é possível. Tá? Eu não consigo me ver aqui, pessoal, no meu equipamento, mas, por exemplo, se eu estou tendo uma cãibra, não sei se você consegue me ver, eu estou tendo uma cãibra no bíceps aqui, na parte de contração. Tá? Então, começou a contrair, cãibra, cãibra, cãibra. Eu paro aqui, ó. Eu não estico. É só parar a contração, impedir ela de aumentar. Tá? Então, começou uma cãibra, eu paro. Só impeço a sobreposição de actina e miosina. Eu só impeço que novas pontes cruzadas possam ser formadas e aumente ainda mais a minha dor. Agora, esticar é pegar essas pontes e dilacerar elas ali. Né? Pode ser até mais prejudicial ao atleta. Algumas informações trazem isso pra gente. Tá bom? Jogador de futebol que adora, né? O companheiro cai no chão, ele pega o pé do cara e estica lá para tentar fazer com que a cãibra passe. E ele pode estar promovendo ali microlesões ou até lesões musculares não desejadas. Tá bom? Então é isso, potencial de repouso, entendeu? Porque o potássio, entendeu como que é a cãibra? Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, professor. Tá tudo certo, então? Beleza? Então tá tranquilo. Então tá, entendeu, né? Então, toda vez que eu dou um estímulo para o meu organismo, pessoal, eu estou tentando oferecer a ele um potencial de ação. Eu estou tentando fazer com que a polaridade da membrana se inverta. Então, veja aí, negativo dentro, positivo fora. Então, o que eu estou tentando fazer? Mudar isso. Eu estou tentando promover uma despolarização rápida e uma onda de negatividade no exterior.
Então, toda vez que eu mudar o potencial da minha célula, eu estou falando de uma despolarização. Tá? Isso é uma despolarização. Uma onda de negatividade na parte externa da célula. E, consequentemente, o interior vai ficar mais positivo para que isso possa, então, gerar o potencial de ação. Ou seja, a minha célula agora tem potência para entrar em ação. Ela tem potencial para entrar em ação. Então, se é uma célula muscular, pode contrair. Se é um neurônio, pode transmitir alguma informação, liberar algum hormônio. Né? Se é um fígado, um hepatócito, ele pode trabalhar e destruir uma molécula de álcool, metabolizar uma molécula de álcool, por exemplo, né? Uma substância química qualquer, ou um nutriente qualquer, e assim vai. Então, agora a minha célula, quando despolarizada, ela atinge a potência de entrar em ação. Agora ela tem potencial. Agora ela tem capacidade para entrar em ação. Tá bom? Só que assim que despolarizou... Boa noite, minha bebê. Ah, lindona. Assim que ocorreu a despolarização, né, ocorre imediatamente o início de uma repolarização, né, que é uma repolarização lenta. E depois ocorre a hiperpolarização. Ela fica hiperpolarizada, muito negativa no interior. Né? Eu deixei um gráfico aqui, ó, que traz muito bem esse processo para você entender. Né? Olha só, aqui minha célula está em repouso. Ela está negativamente carregada. Ela está em repouso, em menos 90 milivolts. Tá vendo aí? Menos 90 milivolts. Está em repouso. Quando uma célula qualquer, isso aí, tá? Menos 90 é um neurônio, por exemplo, menos 90 milivolts. Então, quando uma célula cardíaca também está em menos 90, a célula muscular esquelética está em menos 65 milivolts, em repouso, paradinha. Então, quando eu aplico um estímulo qualquer, né, na minha célula, mecânico, elétrico, químico, a gente fez isso na aula passada, ocorre, então, um influxo de sódio. Né? Então, ocorre a entrada de sódio para dentro da minha célula. Sódio, o símbolo dele é Na2+. E tem duas cargas elétricas positivas. Então, vai entrar sódio dentro da minha célula. O interior em repouso é negativo. O interior em repouso é negativo. E vai ocorrer um influxo de sódio. Então, vai ocorrer a fase zero, que está aqui. Ó. Uma despolarização rápida do potencial de ação. A minha célula, automaticamente, ela vai sair aqui do repouso e vai atingir um patamar positivo. Então, como ocorre a entrada de íons positivos dentro da minha célula, ela despolariza. Internamente, agora, ela vai ficar positiva. E externamente, ela vai ficar negativa. Isso é uma despolarização rápida. Então, ela sai do negativo e automaticamente vai chegar numa carga mais positiva. Tá bom? E, na hora que ela chega lá em cima, que ela atinge a despolarização rápida do processo, eu atingo esse ponto máximo que você está vendo aqui. Ó. Esse ponto de número 1. Esse ponto de número 1 é um breve período de repolarização. Um breve período. A minha célula, ela começa a mudar a carga. Ela começa a sair íons positivos e entrar íons negativos dentro dela. Ou sair os positivos para que internamente ela fique negativa novamente. Então ela começa a repolarizar. Só que aí começa a entrar cálcio dentro dela. Quando começa a entrar cálcio dentro dela, eu tenho essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda fase aqui. Ó. Ocorre, então, a fase 2. Um platô. Então, na hora que ela começa a ficar negativa, ela estabiliza de novo, porque está entrando cálcio. Mas isso é milésimos de segundo. Automaticamente, o que acontece? Entra
entra em fluxo de potássio, fase 3, e a fase 4. Então, a fase 3, ela repolariza. Só que entra tanto potássio, né, que ela repolariza e volta a atingir o potencial de repouso da membrana. Tá certo? Então, essas são as fases que nós temos de um potencial de repouso, despolariza, atinge um platô e repolariza. Tá? É assim que acontece. Eu poderia colocar isso, por exemplo, numa versão cardíaca do processo aqui para você. Deixa eu abrir um slide aqui em branco para eu riscar. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, uma leitura elétrica do coração. É quando o coração faz isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Despolariza, repolariza. Repouso. Despolariza, vai lá em cima. Repolariza, vai lá embaixo. Repouso. Aquela leitura eletrocardiograma é justamente a despolarização do átrio, repolarização do átrio, despolarização do ventrículo, repolarização do ventrículo, despolarização do átrio, despolarização do ventrículo, e fica fazendo essa leitura elétrica dessa forma. É nesse sentido, tá, que acontece o potencial de ação que a gente viu aí agora. Tá? Então é quase igual esse que você está vendo aí, só que não é só átrio, esse aí é só de uma célula, tá? Despolariza, repolariza e volta ao repouso. Despolariza, repolariza e volta ao repouso. Lá no coração tem átrio e ventrículo, então tem tum, 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 tum. A gente vai ver, sem ser hoje, na outra aula, como funciona o eletrocardiograma aí, para dar sequência nesse processo. E como assim, Bordinho? Entra na célula, sai da célula, como que isso acontece, né? Porque na minha célula, eu tenho algumas comportas, eu tenho algumas proteínas integrais, né? Então, isso que você está vendo aqui, ó, bolinha, e um cabinho assim, e uma bolinha, é um fosfolipídio, tá? Então, é isso que você está vendo aqui na membrana, tá certo? Isso é um fosfolipídio. Então, a célula ela é formada por uma bicamada fosfolipídio, lipídio, fosfato. Fosfato, lipídio, lipídio, fosfato. Então, você vai vendo aí a bolinha, 2 risquinhos. A bolinha é um fosfato. Os 2 risquinhos embaixo é um lipídio. Aí vem lipídio e fosfato de novo. Fosfato, lipídio, lipídio, fosfato. Então, toda a célula é formada por uma bicamada fosfolipídica. Fosfolipídio é um grupo de gordura que a gente não usa como fonte de energia. Ele é constituinte de membrana celular. A não ser que eu esteja numa situação de morte orgânica, né? Se eu estiver internado numa UTI, se eu estiver em coma numa UTI, aí meu corpo vai fazer o quê? Começa a destruir células, catabolismo, para que ocorra, então, conservação de energia para tentar manter a vida do indivíduo por mais tempo, os órgãos vitais vivos por mais tempo, né? Então, eu tenho essa bicamada fosfolipídica. Só que, entre um fosfolipídio e outro, tá? Eu vou ter uma proteína de membrana, tá? Então, eu vou ter uma proteína que atravessa a minha célula. Essa proteína, nesse caso, é integral, mas eu posso ter uma proteína periférica aqui, no interior ou no exterior da minha célula, tá? Então, fora ou dentro da célula, eu posso também ter uma proteína transportadora. Mas o comum é essa proteína integral que você está vendo aí, que forma canais iônicos, tá? E nesses canais iônicos você percebe claramente que esta célula ela está em repouso com menos 90 milivolts. Ocorre estímulo e o que vai acontecer? O sódio vai passar para dentro da minha célula. Por exemplo, o sódio, poderia ser o potássio, poderia ser magnésio. E, consequentemente, ele ativa o potencial de ação. Tá? Quando ocorre o fechamento da comporta de inativação,
ocorre então a inativação da minha célula, ela fica inativada novamente, ela volta ao repouso, porque não permite a entrada de sódio ou de um íon positivo. Então tem a comporta de ativação e a comporta de inativação. Do lado de fora, comporta de ativação. Do lado de dentro, comporta de inativação. E assim vai, né? Então é dessa forma como trabalha a nossa célula para manter o nosso corpo em repouso, em ação, em repouso, em ação. Tá? Todas as nossas células trabalham desse jeito. A célula cardíaca não é diferente. Tá bom? Então essa é a parte que busca bastante da citologia, né? E que pode promover alguma confusão aí por alguns alunos, né? Eles ficam mais ou menos confusos nesse aspecto, tá? Mas é assim que acontece, é assim que funciona a nossa célula ou os nossos tecidos no geral, né, para que a gente possa, então, manter o corpo, mais uma vez, não esqueçam dessa parte aqui, tá? Manter o nosso corpo em homeostasia, tá bom? Então, o equilíbrio corporal constante, né, até mesmo dentro de certas condições, né? E a gente treina os nossos alunos para isso. Né? Então, se você entender que a sua célula funciona desse jeito e que você precisa de um equilíbrio iônico para isso acontecer, né, você consegue promover modificações no corpo desse aluno seu para que ele possa, então, evoluir a partir daquele ponto. Agora, qual é o grau de evolução, Borginho? Aí depende do que seu aluno quer. Né? Então, eu estou treinando o meu aluno para que ele saia desse sedentarismo e fique ativo. Do ativo, eu quero que ele pratique esportes por lazer. Do esporte por lazer, eu quero que ele pratique esporte por rendimento. Então, você vai subindo o nível de exigência do organismo para que isso possa acontecer. Né? Ou seja, você vai quebrando o equilíbrio dele gradativamente até ele se manter em equilíbrio numa situação extremamente extrema. Né? Agora, essa situação extrema, ela pode me promover alguma lesão, tá bom? Então, o rendimento extremo, ele não é saúde. Né? O rendimento extremo, ele pode me oferecer alguma lesão. Certo, pessoas? Essa foi a nossa primeira aula, tá? A gente concluiu ela agora, tá bom? Com aí uma introdução à fisiologia, o que é necessário para a gente entender o restante do processo. Então, de vez em quando eu vou falar para você, o transporte, ocorre uma conexão do neurotransmissor com o receptor, que é essa proteína integral, que é essa proteína de membrana. Né? Aí eu vou só falar que é a proteína de membrana, que fica lá na membrana, entre as bicamadas fosfolipídicas e tal. Então, essa revisãozinha geral aí de citologia e introdução ao estudo da fisiologia para a gente entender como vai funcionar as outras questões lá para frente. Por exemplo, a contração muscular. Eu vou falar muito, usar muito esses conceitos aqui agora, né, que a gente acabou de falar em contração muscular. Bicamada fosfolipídica, canal iônico, canal proteína integral, receptor de membrana, tudo acontece na célula, pessoal. Tudo acontece na célula, tá? Então a gente vai precisar bastante desses conceitos.